E o Monte das Oliveiras? O monte está lá, Tá lá, né? Monte das Oliveiras foi. Mas aí? Monte Calvário não tem. Ah, não tem? A Bíblia não fala Monte Calvário. O Monte das Oliveiras está lá. E o Monte das Oliveiras você vê. O Monte das Oliveiras foi onde ele fez a... Eu sou leigo, hein, cara? Não, foi onde ele fez a última... A missa. Ou foi onde foi crucificado? Não. O Monte das Oliveiras foi onde Jesus sobe, contempla Jerusalém do alto e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Se você soubesse o que ia te acontecer, quanto eu quis te ajudar, Jerusalém. Entendi. E ele prevê a destruição de Jerusalém. E 30 anos depois a destruição acontece, como ele falou. Quando Jerusalém for cercada de exércitos, vou acontecer isso com vocês. E ele chora amargamente. E nota de rodapé. Quando alguém do Oriente Médio chora, não é um choro assim... Não, ele chora de bradar mesmo. Então eu vejo um Jesus histórico muito mais real do que aquele do filme lá, falando com voz de frequência modulada. Aí, a crucifixão. Encontraram... Você sabe que nós encontramos até hoje 3 exemplares de crucificado? Ah, é? Só. Caramba. Por quê? Mas crucificado, só pra gente contextualizar, era algo comum na época. Muito. Milhares, se não milhões. Eu estou resistindo a falar milhões, mas eu estou quase falando milhões. Não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux, em latim, era um xingamento. Caramba. Quando eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que eu vou lembrar o nome foi perto da época de Cícero. Tinha um advogado chamado Rabirus. Não, minto. O Rabirus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero, colocou uma norma, uma jurisprudência, em que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano. Seria como falar um palavrão aqui. Existem certas palavras que o YouTube hoje também... Sim, barraria, né? Crux era uma delas. Entendi. Aí havia 5 formas de pena capital dos romanos. Você tinha lapidação, quando a pessoa era apedrejada. Você tinha o cremácio, quando a pessoa era cremada viva. Você tinha o afogamento... Tinha mais uma que eu esqueci, a última que era a crucifixão. E era considerada a pior de todas. A pior de todas? Pior de todas. Caramba. Aí, por que só encontramos 3 exemplares de crucificados até hoje? Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. De onde vem a palavra PUTA, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, porque os romanos... Jogava o corpo ali. Só que encontramos já 3 exemplares que fugiram à regra. Um encontrado na Itália, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de 6 Dias, estavam reconstruindo Jerusalém depois da guerra e tinha um bairro lá, que existe até hoje, chamado Givat Hamivtar. Os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. Caramba. E dentro desse túmulo tinha uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário ou ossuário. Porque a pessoa, depois que morria... É interessante, o sepultamento era 1 ano depois de sua morte. Caramba. Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de 1 ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocavam nessa ossário, caixa. Aí colocavam num gavetão assim e você estava com o túmulo pronto para outro membro da família. Entendi. Esse que era o aproveitavam, né? Aí aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan ben Hagakol. 1,63 m de altura. Lembra que eu falei que todo mundo era baixinho? E aí, quando pegaram, viram que como é o nome aqui abaixo do fêmur, a tíbia, né? Não, a tíbia é do braço. Esqueci, gente, agora deu branco. Eu não sei. Aqui da canela aqui. Estavam quebrados. Não sei se você acha aí. Estavam quebrados os ossos. E não foi quebrado de ação do tempo, não. Foi deliberadamente quebrado com uma pancada. Fíbula. Não, acho que é a tíbia. É tíbia mesmo. É a tíbia, né? Isso. Então eu falei tíbia. Eu tinha falado tíbia aquela hora. É a tíbia mesmo. Abaixo do joelho. Isso, bem abaixo do joelho. Estava quebrada essa parte aí, a tíbia. E alguém quebrou aquilo ali. E eles falaram, interessante. E no calcanhar tinha um prego romano crucificado, enfiado. Caramba. No calcanhar, na cartilagem. Tava lá o prego. Estava lá o prego. Então, viram que foi o único exemplar de um crucificado. Aí o pessoal da Universidade Hebraica, doutor de Saferes, tinha outros médicos, doutor Zias, fizeram um levantamento técnico, como é que seria... Aí vem a medicina forense. Tá vendo como é que a arqueologia lida com várias outras áreas?
Até a astronomia, quando a gente estuda a astronomia babilônica. Sim, a astronomia, ela, por causa do jeito que o pessoal falava, né? Eclipses e coisas, exatamente, né? e tal. Aí perceberam que era um crucificado e levantaram. Então, a forma como Jesus estava crucificado... Tem como mostrar alguma coisa aqui? Tem, qualquer coisa. Se você escrever aí Crucifixion Archaeology, só coloca assim em inglês, vai ficar mais fácil de achar. Aí coloca nas imagens que eu já vou mostrar qual. Crucifixion Archaeology. Aí o que acontece? O formato como o sujeito era colocado na cruz era muito assim diferente do que os livros mostravam. Pode colocar nas imagens ali, por favor. Posso ir aí rapidinho? Não, ele vai passar aqui? Pronto, fica mais fácil. Olha aqui, olha. Olha o osso que encontraram. Abre esse aqui, por favor. Qual? Esse aqui, ó. Esse aqui vai. Isso. Caramba, cara, encontraram assim Olha lá, um ó. prego Olha mesmo. o prego. Olha lá, tá vendo? Que doideira. Sendo o calcanhar dele. E se você voltar lá, eu vou mostrar como é que a gente agora Mas deduz. até essa descoberta, a crucificação, então, era meio que um negócio que você não sabia. Exatamente. Na verdade, esse aqui é o que foi encontrado na Inglaterra. O da de Israel Romana. é desse aqui, ó. O de Israel é esse aqui, ó. O de cima. O de cima. Pode ser esse também, não tem problema, não. Pode ser esse. Se tiver com boa resolução. Pronto. Aqui, é lógico, isso aqui é um desenho de como ele estaria originalmente. Sim, claro. E ali o original Ali tá foi ali o prego encontrado. ali, ó. Aham. E o prego está torto, porque imaginam que eles batiam e depois batiam no prego aqui para poder enfiar. Não é à E toa que o negócio a era foda. posição do sujeito, ó, veja bem, não é na planta do pé, como você vê nas imagens. É verdade. Tá vendo, olha? Uhum. Agora, volta, por favor, nas imagens que eu vou ver a posição dele, alguma mais... Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Caramba, Seria era essa assim, a cara? ideia do crucificado, com a diferença que aí o sujeito está amarrado. Na verdade, as mãos eram pregadas. Aí o prego na mão era na mão mesmo, na era mão aqui mesmo, no meio. no Tá. meio. E aqui, A diferença é o pé, então. o pé do lado, e aqui o sujeito ficava sentado num banquinho chamado sedícula. Então, onde está aí a parte aí do baixo ventre, tinha um banquinho. Ele está sentado. Ele está sentado e aqui. Mas você percebeu que ao fazer que assim minha voz mudou? Então você fica numa posição incômoda e daqui a pouquinho você vai Quantos dias perdendo o eles ar. ficavam? É isso que é interessante. Os romanos eles faziam a crucifixão para durar vários dias, provocando dor. Dificilmente alguém morria pela cruz. Ele morria de insolação, Certo. desidratação. Era mais uma tortura, né? E Era uma Jesus tortura. morreu com 3 horas. 3 horas. Isso foi um surpresa. Tanto é que o soldado romano falou assim, mas ele já morreu. Não era para morrer tão rápido assim. E quando a pessoa... Mas não matavam, então, com aquele negócio da lança não existe. Não, existe. Mas qual foi o lance da lança? É. Quando eles queriam apressar a morte da pessoa, que eu falei que ficava 3, 4 dias, eles praticavam o crurifrágio, que era quebrar as pernas. Por quê? Se eu tivesse na posição desse sujeito aqui, assim, sentado na cadeira, vocês perceberam em casa que a minha voz mudou de tom? Porque eu estou atrofiando aqui os pulmões. E nessa posição, o ciático também fica todo exprimido Sim, ali. claro. E eu vou perdendo fôlego com o tempo, vai perdendo fôlego. E para respirar, você tem que levantar e cair de novo. Então, a cruz era uma coisa horrorosa de se Caramba, contemplar. cara, era horrorosa mesmo. E quando você quer apressar a morte da pessoa, você quebra Porque as aí não tem pernas. como ele levantar. Aí ele morre mais rápido. Aí você vai no Evangelho, fala que estava um rebu em Jerusalém, época da Pêssar, da Páscoa. Tinha um grupo que queria crucificar Jesus, mas ficou com medo de ter uma reação dos partidários de Jesus. Aí falaram o seguinte, olha, Jesus morreu. Não, confirma se morreu mesmo. Aí que o sujeito pegou a lança e enfiou. Ah, entendi. Aqui, Então não foi a lança que matou ele. Não. A lança foi para confirmar se ele Confirmar estava a morte morto ou não. dele. E como viram que ele já estava morto, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado. O Evangelho fala isso, mas não fala por que quebraram as pernas. Mas agora, aí vem o cruzamento da arqueologia com a Bíblia. Eu sei que quebravam as pernas para apressar a morte dos 2 ladrões. Mas de Jesus nunca foi encontrado nada disso. Nada. Nem a cruz, Nem não a cruz, existe, nada. O mito do encontro da cruz é de Helena, mãe de Constantino, que foi lá no 4º século, que encontrou o pedaço da cruz de Jesus. Aí uma parte está lá na Maison du Trésor, lá da Igreja Notre-Dame de Paris. Outra parte está lá em Jerusalém. Mas assim, até uma ironia de Lutero, que diz que encontraram tantos pedaços da cruz de Jesus que conseguiram construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho, né? Então, quer dizer... Tinha tanta gente que fala que encontrou. né? Com tanto pedaço da cruz, deu para construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho. Certo. Sabe? Então... E o outro que é polêmico nessa história é o Santo Sudário. E aí? O Santo Sudário já foi analisado com carbono 14. Ele data do século XII.
12? 12. E o pessoal posta, né, cara, aquela imagem, fala que era Jesus. Que era Jesus. Ali. Não, e olha, Nada disso. se aquele era Jesus, então Jesus não ressuscitou, porque aquele sujeito estava vivo. Entendi. E vamos colocar bem claro aqui, em que pese. Ah, mas tem o fulano de tal que escreveu o livro defendendo o sudário, tem isso aqui, tem esse livro dessa grossura. Porque tem vários, Tudo né? bem, tem. Mas uma coisa tem que admitir. A Igreja Católica, oficialmente, o Vaticano, não se pronuncia apontando o sudário como sendo original. Entendi. O próprio Vaticano. Existem católicos que escrevem textos e mais textos defendendo o sudário. Mas interessante, esses textos não foram bastante para convencer o Vaticano. Saquei. Você entendeu? O Vaticano considera o sudário um símbolo de fé. Certo. Uma relíquia, um símbolo de fé. Tá. Mas o Vaticano não aponta que aquilo ali... Não teria restos, então, nem mortais de Cristo, nem da cruz, nem da do cruz, sudário. nem do sudário. Não. Nada disso. Só naquele filme do Antônio Bandeiras que tinha lá Sim. do corpo de Cristo que encontraram, né? É. Então, nada. Agora, o que nós temos, vamos falar um pouquinho então de evidência acadêmica, é o resultado da crucifixão de Jesus. Porque mudou o mundo. Mudou o mundo. Foi um negócio assim... Os romanos crucificaram milhares de pessoas, mas aquela cruz ali mudou o mundo, as outras não. Entendi. E mudou tanto que é interessante que no segundo século encontraram em Palatino, é uma evidência que nós temos que Jesus foi crucificado. Porque no segundo século, poucas décadas depois ali da morte de Jesus, encontraram uma pichação numa escola romana do Palatino. Caramba! Você entendeu? Nossa, eu vou te incomodar um pouquinho. Se você escrever só assim, Palatine, com E no final, Palatine, Alexamenos. Isso. Palatine, Alexamenos. Olha que interessante essa... Palatine, isso. I, Palatine, com X, Alexamenos, menos, cross. Deixa eu ver o que ele vai aparecer. O Google é uma maravilha, né? Já achou. Pode olhar imagens aí, ó. É esse grafite aqui, ó. Ele está aqui. Olha o grafite original. Vou mostrar o grafite original primeiro. Ah, tá com baixa resolução esse, hein? Esse aí tá ótimo. Esse aí mesmo, do Red. Esse aí tem uma interpretação, que tem o desenho do lado, vai ajudar, ó. Isso, olha que maravilha, ó. Tá vendo? Olha. Aqui está o original, aqui está o desenho. Encontraram... isso está escrito em grego. E é uma pichação feita, um grafite feito de criança. Ou seja, não é só de hoje que o pessoal brinca pichando porta de banheiro. E eles desenharam um burro numa cruz. Direitinho. E um menino com a mão assim em posição de adoração. Com o pezinho do lado, ó. Com o pezinho do lado. Isso cara. É interessante. Olha que interessante. O pezinho do lado. E aí tá escrito em grego aí. Só que tá com um grego muito mal escrito. Não só da grafia, mas com a própria gramática. Está escrito Alexamenos sebete theon. Alexamenos sebete theon. Que tradução seria Alexamenos adora ou teme a Deus. E Tertuliano conta que havia na época uma piada, um nickname, vamos falar um apelido, alguma coisa assim, uma bullying, de chamar Jesus de o burro crucificado. Caramba! Então você vê que ali é uma evidência que eu tenho, muito antes da Igreja Católica surgir como... Isso aí foi o quê? Século II? Século II. Essa pichação. Exatamente, século II. Nem Constantino tinha vindo ninguém... Então a gente nota duas coisas interessantes que isso aqui me diz. Que o cristianismo daquela época já entendia Jesus como Deus, porque se o outro está criticando ele, é porque era o que ele via. E segundo, que o cristianismo já entendia que Jesus foi crucificado numa cruz, como a gente vê hoje, que era a cruz latina que os romanos faziam. Saquei. Sabe? Entendi. Então isso é mais uma prova. Tem outras provas também de pichação, de crucifixão desenhado. Agora, do ponto de vista teológico, aí eu vou sair um pouquinho da academia, vou falar da fé. A ideia que nós temos é que a morte de Jesus não foi um mero martírio. Foi a morte do Filho de Deus no lugar da humanidade. Que olhando assim, grosso modo, parece assim, mas que Deus mais sádico é esse, que mata o filho dele por causa dos outros? Mas a história do que a gente chama em alemão de Heilsgeschichte, a história da redenção, ela é muito complexa do ponto de vista filosófico. A humanidade quebrou o pacto. Você entendeu? Então, alguma coisa deveria ser feita. Então, tem toda uma construção teológica que vem desde o Antigo Testamento, com o cordeirinho que era morto e tudo mais. Ou seja, a teologia é uma área muito complexa.
nesse sentido. Complexa no sentido, assim, é rebuscada, é um saber de erudição. Esse é o ponto. E para você, assim, qual que seria, vou até usar uma palavra, qual que seria o seu santo graal? Meu aí? santo graal. Encontrar o quê? Você ia ficar mais emocionado? Tipo, encontrar um pedaço da cruz dele, ou encontrar... Eu tenho meu santo graal. Qual que é? A Arca da Aliança. Ah, não falando da Arca da Aliança, vamos falar da Arca da Aliança. Embora Indiana Jones já encontrou, mas... Isso, a Arca da Aliança. Porque ela desapareceu na história. Entendi. Mas aí a Arca da Aliança é o quê? É Velho Testamento. Velho Testamento. A Arca da Aliança, para quem não sabe, é um baú onde foi guardado as duas tábuas dos 10 mandamentos. E essa arca, ela desapareceu de Jerusalém no 6º século a.C. Porque quando Nabucodonosor vem, ele tem 3 intervenções dos babilônios em Jerusalém. 606 a.C., 597 a.C. e 586 ou 87 a.C., dependendo de como você calcula aí. E numa dessas intervenções, Nabucodonosor destruiu o templo, foi na última. Então, a história é que mãos piedosas, para que Nabucodonosor não destruísse tudo, pegaram a Arca da Aliança e a esconderam. Mas aonde? Ninguém sabe. Eita. Esse é o mistério, ninguém sabe. Aí, na época dos Macabeus, diz que ela foi escondida em umas cavernas. Jerusalém hoje é um queijo suíço cheio de túneis, só que o problema é que os túneis estão embaixo daquele domo dourado ali, que é o Domo da Rocha. Que se a gente escavar lá, a gente proclama a Terceira Guerra Mundial. Porque... daqui a pouco nós vamos falar disso. Porque é uma cidade, um lugarzinho complicado também, né, cara? Muito. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, vou fazer a propaganda. Pelo amor de Deus. Serjão já não tá tomando Coca-Cola, já tá fazendo ginástica. Tá vencendo a tentação, falando, pelo amor de Deus. Mas teve um cara aqui que escreveu o seguinte: quando o avião tá caindo, não tem ateu. Pra mim não precisa nem cair, não. Nem cair. Começou a balançar já, cara, eu já me converto imediatamente, cara. Imediatamente. Desse jeito, viu? Mas, então, assim... E é interessante, né, que o pessoal fala muito mais do Santo Graal do que da Arca, né, cara? Da Arca. E a Arca, pra mim, é fascinante. É o mito. É o mito, né? O Santo Graal é mais... Pô, mas o mito da Arca é muito foda. Mas não, o Santo Graal é melhor. Santo Graal, aquele copo que tocou nos lábios do Senhor, que o pessoal se tocava a ressuscitar. O cara que tá com a mulher morrendo e vai lá atrás do Santo Graal. Entendi. Sabe? As cruzadas. Você sabe que em grandes... houve várias cruzadas. Sim. Várias milícias das cruzadas foram em busca do Santo Graal. O negócio era tão forte na época. Mas aí eu acho que, do feudalismo. Eu acho que eles usavam isso para convencer o cara de ir. Mas com certeza, mas eu tô falando a força do mito do Santo Graal. Claro. Eu convenço você a largar para trás mulher, tudo e tal, sair do feudo e ir para um lugar que você não sabe como enfrentar, que talvez não vai voltar com vida. Você vai voltar com... Atravessar a Europa inteira a cavalo e se foi aí que a Europa ficou inundada de relíquias sagradas. Que eles traziam falsas, tudo, né? Tudo. Como eu falei, a brincadeira lá da Arca, o pessoal fala que havia tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha você tinha 15 dos 12 apóstolos. Quer dizer, é tanta coisa. Olha, eu tenho uma lista. Você tem igreja lá na Europa que tem a pena da pomba do Espírito Santo. Entendi. Gota do leite do seio de Maria. O prepúcio de Jesus. Caramba! Maria Madalena, para falar, tem uma cabeça dela num lugar, outra cabeça dela em outro lugar. Você entendeu? Quer dizer, a mulher tinha várias cabeças. Então, assim, olha, o pior argumento contra a Bíblia não é dado pelos... Olha, deixa eu refazer a frase. Os maiores argumentos contra a Bíblia não foram dados pelos ateus. Foram dados pelos cristãos. Pelos próprios, né? Os maiores tratados de ateologia, se eu posso criar esse nome, na verdade eu não estou criando, né? Tem aquele francês que é ateu lá, junto com Dawkins, fugiu o nome dele agora. Vou lembrar o nome dele, que era o Dawkins, aí tinha o Christopher Hitchens e tinha um que era ateu que escreveu o Tratado de Ateologia. Vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Ele está procurando lá, o Tratado de Ateologia. O maior tratado de ateologia... Apareceu o nome aí? Michel Onfray. Exatamente, é o Michel Onfray. O maior tratado de ateologia não foi escrito por Michel Onfray, foi escrito por cristãos. Primeiro porque se eu não tenho uma piedade correspondente com aquilo que Jesus ensinava, eu já estou dando a prova que é mito. Entendi. Que o cara era tão ruim que até os que o seguem não entenderam o que ele falou, não seguem o que ele falou. Segundo, se eu começo a tirar a palavra e colocar um monte de mito ali para te convencer na base do mito, aí fica ridículo. É fácil, você não precisa fazer nada. É só falar, olha... Terceiro, eu posso às vezes ser um cristão chato, porque Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. Entendi.
Mas tem gente que ele confunde ser diferente com ser esquisito. Então, quer dizer, é lógico, eu não vou insultar a sua inteligência igual eu falei com o Pirula aquela vez. Se você entregar a sua vida a Deus, olha, eu só não vou ficar mais feliz que sua mãe. Mas eu vou ficar feliz. Agora, eu não vou te enfiar Jesus goela abaixo, você está entendendo? Não é por aí. Mas essas coisas que eu estou colocando ampliam no mundo a rejeição aos valores cristãos e outras coisas mais. Você sabia que o Gandhi, por pouco, eu tenho uma biografia do Gandhi lá em casa que é impressionante. Hoje era para a Índia ser o maior país cristão do mundo. Caramba. E a Índia tem menos de 3% da população cristã. Me disseram disseram-me, corrigindo o português, que a Índia superou a China em população agora. Não sei se é verdade, alguém me disse esses dias. Ah, é? Ó. É. Mesmo que não tenha superado, está ali pau a pau. Aí, olha, tem menos de 3% da população da Índia que são cristãos. Agora, olha que curioso. Quando Mahatma Gandhi estava estudando na África do Sul, ele foi algumas vezes a uma igreja cristã porque ele ficava impressionado com os ensinos de Jesus. Ele estava estudando direito, começou a estudar a Bíblia. Ele vinha de uma cultura hindu, revoltado com a religião, porque tinha aquele sistema de castas, aquela coisa toda, corrupção. Ele encontrou esse mestre chamado Jesus de Nazaré. Ele começou a estudar. Ele ficou apaixonado. Ele falou, isso aqui que o mundo precisa. Eu vou procurar o grêmio dele, né? Foi uma igreja. Não vou falar qual é a igreja, não. Eu sei qual é, mas não vou falar de propósito. Ele foi uma vez, foi duas. Ele foi tão maltratado ali e escorraçado por ser negro. E Mahatma Gandhi, o negro dele era o negro da Índia, não era nem o negro da África do Sul. Que ele chegou à conclusão seguinte: não, tem uma coisa errada. Se ele era tão bom assim, por que os seguidores dele são desse jeito? Aí ele falou a frase célebre: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Entendi. Retraiu-se do cristianismo, foi para lá, fez aquela revolução maravilhosa na Índia, a ponto de ser chamado de Mahatma Gandhi, a grande alma. Agora, imagine se esse cara tivesse se tornado cristão. É. Entendeu? Então, o poder do exemplo para o bem ou para o mal é muito grande, Sérgio. Muito grande. Com certeza.